Bom dia, a graça e a paz a todos. Que Deus possa, continuar abençoando a você, assim como tem abençoado a mim nessa manhã. Irmãos, hoje nós vamos aqui continuar a nossa série. Estamos aqui na terceira mensagem da série Siga-me, um convite ao discipulado. E o nosso objetivo aqui é falar sobre discipulado, não naquele sentido de uma classe para os novos convertidos, não no sentido de um estudo bíblico aprofundado, não no sentido de uma metodologia ou de um programa, mas no sentido daquele compromisso de ser discípulo de Cristo. E é nesse sentido que nessa manhã nós vamos hoje falar sobre religiosidade superficial e regeneração sobrenatural. E nós vamos fazer isso a partir do texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, onde narra o encontro de Jesus com Nicodemos. Vamos ler então do versículo 1 ao versículo 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estais fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Oremos. Ó Pai querido, aqui estamos diante da Tua palavra e também diante do Teu povo, que se reúne nessa manhã para ouvir a Tua voz e para ser alimentado por Ti. E o que nós pedimos é que o Senhor nos dê a assistência do Teu Espírito, ó Pai. Precisamos ser guiados por Ti nesse momento, precisamos ser iluminados por Ti, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, que enquanto eu falo aos ouvidos, que o Teu Espírito possa falar aos corações, e possa fazer a sua obra, convencer, converter. Ó Pai, pedimos que o Senhor manifeste o seu poder nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa é uma história conhecidíssima, de um encontro famoso, o encontro de Jesus com Nicodemos. É interessante observar que os evangelhos, eles são, boa parte deles, estruturados a partir desses diversos encontros que Jesus vai tendo enquanto ele segue, no seu ministério público. E é justamente a partir desses encontros que ele vai tendo a oportunidade
de transmitir os seus melhores ensinamentos e, às vezes, também a oportunidade de operar milagres. Nesse encontro de Jesus com Nicodemos, nós vamos poder aprender grandes e valiosas lições acerca da salvação. Em primeiro lugar, esse encontro ele nos ensina que o novo nascimento é uma necessidade universal. Para que nós entendamos isso, é antes necessário a gente entender um pouco de quem é esse sujeito, Nicodemos, com quem Jesus se encontra. E o texto começa dizendo-nos que ele é um fariseu. Irmãos, fariseus eram o grupo político e religioso mais influente da época de Cristo. Eles eram destacados pelo seu profundo conhecimento na lei e pela sua estrita observância aos mandamentos divinos. Eles eram também conhecidos pelas suas longas orações, pelas suas generosas esmolas e pelos seus intensos jejuns, todos eles feitos à vista do público, com o objetivo claro de serem vistos e de serem aprovados pelos homens. Mas o texto nos diz também que, além de ser fariseu, Nicodemos é uma autoridade entre os judeus. E aqui a gente precisa entender isso. Israel da época estava debaixo do Império Romano. Ele não tinha autonomia política. Mas o Império Romano, em certas circunstâncias, consentia, no caso deles, por exemplo, Israel, que eles tivessem um órgão de autoridade local. Esse órgão chamava-se Sinédrio, e ele era composto por 70 ou por 71 homens destacados, proeminentes, profundamente conhecedores da lei. E esse texto nos diz que Nicodemos era um desses. Ou seja, não apenas ele é um homem extremamente religioso, mas também ele é um homem extremamente proeminente. Para ocupar um posto como esse, a gente pode deduzir que ele era um homem de uma elevada reputação moral, um homem que tinha uma ética irretorquível, um homem que tinha uma vida pública inquestionável. Isso a gente está falando de uma época em que as personalidades públicas e as autoridades prezavam por isso. E é nesse contexto histórico que a gente precisa entender esse homem. Ele não é um homem qualquer, ele é um fariseu e ele é uma autoridade, ele é um dos homens mais importantes de Israel. De forma que, por um lado, ele é um líder nacional, mas, por outro lado, esse homem também pode ser considerado um professor de teologia. E o que é que um professor de teologia vai fazer buscando, Jesus, que nem era um mestre reconhecido pela religião oficial? Muito provavelmente o interesse dele de ter com Jesus vem daquilo que a gente lê no capítulo anterior. No capítulo 2, João nos diz que, por ocasião da Páscoa, Jesus tinha ido para Jerusalém. E chegando lá, muitas coisas interessantes, muitas coisas surpreendentes aconteceram. Por exemplo, é nessa ocasião em que Jesus faz um chicote de cordas e ele purifica o templo, expulsando do seu entorno todos aqueles comerciantes, cambistas, que viviam ali em volta do templo. E Jesus expulsa-os do templo, porque ele diz que aquele lugar era casa de oração, era casa de adoração e não casa de comércio. Mas João também nos diz, no capítulo 2, versículo 23, que enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Então, é provavelmente por causa dessas coisas que Jesus estava fazendo em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, que é despertado em Nicodemos esse interesse, essa curiosidade de ter a sós com Jesus. E o texto nos diz, e o texto destaca isso, que ele foi à noite. Mais na frente, lá no final do Evangelho, quando esse personagem Nicodemos vai ser outra vez citado
por ocasião do sepultamento de Jesus, diz assim: Nicodemos, aquele que foi ter ao encontro de Jesus à noite. Então esse à noite precisa despertar na gente também a curiosidade de pensar, por que ele foi à noite, né? Talvez ele foi à noite porque durante o dia a multidão cercava Cristo e ele não ia ter o tempo necessário para perguntar tudo o que ele, né, queria perguntar. Ou talvez, o que eu acho muito mais, né, provável, ele foi à noite para passar despercebido. Se ele fosse durante o dia, à luz do dia, ele seria visto pelas outras autoridades, ele seria visto pelos fariseus, e isso traria grandes consequências para ele, consequências, né, danosas, nocivas. Ele poderia perder todo o seu prestígio e poderia ser, inclusive, excluído da sua comunidade de fé. Afinal, é exatamente isso que a gente lê em João capítulo 12, quando, a despeito de toda a oposição que essas autoridades religiosas exerciam contra Cristo, João diz que ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, Jesus, mas por causa dos fariseus, eles não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. É nesse grupo que Nicodemos se encaixa. Em alguma medida ele creu, não sabemos, e ao que tudo indica, ele não creu com a fé salvadora, mas de alguma forma ele se interessou por Cristo, ele investiu-se de uma admiração por Cristo e ele foi ter com ele. E quando ele inicia seu diálogo com Cristo, a primeira coisa que ele diz, que ele faz, é dizer a Cristo um elogio. Ele diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Para qualquer pessoa dizer isso, para qualquer pessoa do povo dizer isso, seria uma declaração natural, e seria algo plenamente compreensível, mas para Nicodemos não, porque ele é fariseu. E o grupo dos fariseus foi um dos que mais se opôs a Jesus. Por exemplo, quanto à opinião que eles tinham acerca de Cristo, os evangelhos nos dizem que quando eles viam Jesus fazer os seus sinais miraculosos, eles não se surpreendiam, eles não se admiravam, pelo contrário, algumas vezes chegaram a ver Jesus operando maravilhas e concluíram que Jesus estava fazendo isso pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então, a opinião de Nicodemos quanto a Cristo, na qualidade de fariseu, ela é totalmente surpreendente, porque ela destoa completamente dos seus colegas de partido político e também das autoridades. Agora, a gente também precisa entender que nesse comentário que ele faz, nesse elogio que ele faz, pode estar aí implícita uma vontade de que Jesus revele se ele é ou não o Messias. Afinal, Nicodemos já tinha visto tantos outros mestres, rabis, e nenhum tinha tanta autoridade quanto ele. Nenhum operava tantos sinais e maravilhas quanto ele. Então, será que não seria ele o Messias esperado? E talvez seja isso, mas independente do que ele tenha em mente, quando ele vai a Cristo, Jesus não se deixa prender, Jesus não se deixa tomar por essa questão que ele traz a Cristo, e Jesus simplesmente fala para ele como que se estivesse querendo ir direto ao ponto, direto àquilo que realmente importava. E Jesus diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A princípio pode parecer que essa resposta que Jesus dá a ele, se bem que nem é uma resposta propriamente, já que Nicodemos não está fazendo pergunta nenhuma. Isso que Jesus diz a ele pode parecer a princípio sem conexão nenhuma com aquilo que havia sido dito anteriormente, mas se você pensar bem, tem.
Porque aquilo que Nicodemos observara, sinais e maravilhas que Jesus realizaram, eram os sinais do reino de Deus. Jesus veio a esse mundo para implantar o reino de Deus, para trazer consigo a plenitude do reino, para estabelecer o reino de Deus. E todos os seus ensinamentos e todos aqueles sinais e maravilhas que ele operou, diz a Bíblia que eram sinais do reino. Então, quando Nicodemos elogia Jesus por aquilo que ele tinha feito, Nicodemos está apontando para os sinais do reino. Nicodemos está se admirando com os sinais do reino. E o que Jesus está dizendo para ele é que o mais importante não é ver os sinais, não é reconhecer os sinais, não é testificar a origem divina dos sinais do reino. O mais importante é entrar no reino de Deus. E embora ele tivesse a capacidade natural de testemunhar os sinais do reino, ele jamais poderia ver esse reino, ele jamais poderia desfrutar desse reino em sua plenitude, se ele não nascesse de novo. E é interessante porque dessa forma Jesus habilmente tira toda aquela máscara dele, tira toda aquela capa religiosa dele, e Jesus desfaz toda aquela nuvem de fumaça que essas questões teológicas que ele traz para Cristo poderia levantar na conversa. E Jesus diz para ele que apesar dele ser tudo o que ele é, ele não nasceu de novo e ele não verá o reino de Deus. Como judeu e como religioso, isso deve ter sido desconcertante para ele. Porque como descendente de Abraão, Isaque e Jacó, ele tinha certeza de que ele era um herdeiro natural do reino de Deus. De que quando o Messias viesse trazer o reino em sua plenitude, ele já tinha cadeira cativa no reino de Deus. E Jesus diz a ele: você, se não nascer de novo, você não pode nem ver a cor do reino de Deus. Mas por que razão Nicodemos não poderia ver? E aliás, não é apenas Nicodemos que está nessa situação. Jesus diz a ele: ninguém. Jesus não diz a ele: você não pode. Jesus diz a ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, por que é que mesmo um homem religioso como ele, mesmo um homem proeminente como ele, de boa reputação como ele, com uma ética e uma moral elevada como ele, e por que é que eu e você, ninguém pode ver o reino de Deus sem que antes tenhamos nascido de novo? A Bíblia nos diz, meus irmãos, que todos nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, estamos espiritualmente mortos. E essa morte, dentre tantas outras consequências, traz consigo a maior delas, que é o nosso afastamento de Deus. Nós, enquanto criatura, por causa da nossa morte espiritual, por causa do nosso pecado, estamos completamente alienados, completamente afastados, completamente distanciados do nosso Criador. E tendo isso em mente, não há necessidade maior da criatura do que reconectar-se ao Criador. Diante da necessidade que a criatura tem de reconectar-se ao Criador, saúde, dinheiro, felicidade, harmonia, paz, segurança, realizações, sonhos, nada disso pode ser definido como uma necessidade tão grande, tão urgente, quanto a necessidade da gente ser outra vez levado para perto, para desfrutar da comunhão do nosso Deus Criador. E é por causa disso, é pelo fato dele estar espiritualmente morto, e pelo fato dele estar terrivelmente afastado de Deus, que ele não pode ver o reino de Deus, e consequentemente ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter uma nova vida, ele precisa ser regenerado, que significa gerado outra vez. Outra coisa muito interessante nessa situação é que quando Jesus diz a ele que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus, é que Jesus
acaba automaticamente colocando Nicodemos no mesmo nível daquelas outras pessoas de quem ele provavelmente se achava muito acima. Os fariseus, eles não se achavam, eles tinham certeza de que eles estavam acima de todos os outros. Mas Jesus diz que ele está na mesma situação dos outros, ele está no mesmo patamar dos outros, ele tem a mesma necessidade dos outros. Ele, assim como todos os outros, como aquelas pessoas que não têm religião, como aquelas pessoas que não conheciam a Bíblia tão profundamente quanto ele, quanto aquelas pessoas que não tinham uma moral tão elevada quanto ele, que não tinham uma reputação tão boa quanto ele, todos eles estavam na mesma situação, eles estavam fora do reino e eles precisavam nascer de novo. No capítulo 4 desse mesmo evangelho, Jesus vai ter um outro encontro. Ele vai encontrar-se com a mulher samaritana. E é muito interessante notar que a mulher samaritana, ela tem um perfil completamente oposto ao perfil de Nicodemos. Ele é judeu, ela é samaritana. Samaritanos é uma etnia mestiça e, por causa disso, fortemente hostilizada pelos judeus. Ele é um homem extremamente religioso. Ela, por causa da sua etnia, está completamente excluída da religião oficial de Israel. Ele é um homem que tem uma boa reputação. Ela é uma mulher imoral, totalmente excluída e totalmente marginalizada, inclusive da sua própria sociedade. Ele é um homem que tem profundo conhecimento da lei de Deus, e ela é uma mulher que tem profundas dúvidas acerca de tudo o que se refere a Deus. Mas ambos, quando você lê relatos do encontro de Jesus com Nicodemos e quando você lê o relato do encontro de Jesus com essa mulher samaritana, você vai ver que Jesus coloca ambos no mesmo nível. Ambos precisam de um Salvador. Muito embora a metáfora que Jesus tenha utilizado com ele, o novo nascimento, Jesus não vai utilizar no diálogo com ela. Com ela, ele diz que ela precisa beber da fonte de água viva. Mas tanto uma metáfora quanto outra apontam para a mesma direção, para a direção que tanto ele, religioso, quanto ela, sem religião, precisam de um Salvador. Ambos precisam nascer de novo e ambos precisam beber da fonte de água viva. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui nesse texto uma clara ilustração e uma clara afirmação da necessidade universal do novo nascimento. E isso nos leva a pelo menos duas advertências. A primeira dela é que nós não podemos cair na armadilha do universalismo. Não sei se você conhece essa palavra, não sei se você conhece aquilo que ela significa, mas muito provavelmente você já entrou em contato com aquilo que ela expressa. O universalismo é aquela ideia de que no final das contas todos vão ser salvos. Essa ideia, essa forma de pensar pode se dar de uma forma mais absoluta, quando alguns afirmam que todos, sem exceção, todos mesmo, tanto aqueles que são satanistas, quanto aqueles que são genocidas, quanto aqueles que são os mais fortes oponentes a Deus, todos eles, no final de contas, vão ser salvos, porque, segundo dizem, Deus é amor e, por causa disso, Ele não vai ter coragem de condenar ninguém. Ou você pode também conhecer alguma forma de universalismo mais relativizada, daquela que diz que toda religião leva a Deus e que o importante é você ser sincero. Inclusive que você não precisa praticar nenhuma religião, se você tem uma certa reverência por Deus ou por algum ser superior e você é sincero nessa sua crença, e se você procura fazer o bem, então, dizem, você vai ser salvo. E esse texto nos mostra claramente que não. Nós temos aqui um homem extremamente religioso e nós temos aqui um homem extremamente aprovado em sua conduta moral. E Jesus diz a ele claramente que ele está fora do reino e que ele precisa nascer de novo. Portanto, essa coisa que toda a religião leva a Deus e que o importante é que você seja sincero
isso é um engano imenso. Em primeiro lugar, porque nenhuma religião leva a Deus. O que leva-nos a Deus é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também quanto a esse mesmo assunto, Pedro, na sua pregação registrada em Atos, capítulo 4, diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Religião nenhuma, incluindo a religião evangélica, leva o homem a Deus. Não tem capacidade de levar nem os seus líderes a Deus. O quem leva a Deus é Jesus Cristo, e Ele somente. Em segundo lugar, é um erro achar que tudo o que importa é que você seja sincero. Porque é óbvio que muitas vezes, em muitas circunstâncias das nossas vidas, nós podemos estar sinceramente equivocados. Quantas vezes não já tomamos decisões, na melhor das intenções, no mais profundo da nossa sinceridade, e depois nós descobrimos que nós tomamos a decisão errada. Então a sinceridade por si mesma, ela não garante nada. Então, daqui também você pode pensar, por exemplo, naqueles testemunhos que a gente ouve na igreja evangélica. Sabe aqueles testemunhos bem assim, chocantes que a gente vez por outra ouve por aí, de alguém que era traficante, de alguém que era ex-bruxo, de alguém que era extremamente fornicador e não sei o que, e eles contam aquelas histórias super exageradas e às vezes, não sei, às vezes parece que está querendo convencer a partir daquilo que eles viveram antes. E eu temo que quando as pessoas ouvem testemunhos como esse, elas vão concluir o seguinte: essa pessoa precisa nascer de novo, ou essa pessoa precisava realmente nascer de novo. Dada a sua condição, dada a sua perdição, dado o seu caos, essa pessoa precisava nascer de novo. Mas eu não, porque eu não faço nada disso, sou uma pessoa boa, busco a Deus da minha forma e sou sincero nisso, eu não preciso. O que esse texto nos diz, meus irmãos, é que nós precisamos cair fora, nós precisamos rejeitar qualquer noção de universalismo, pois o novo nascimento é uma necessidade universal. O novo nascimento é uma necessidade universal e todos precisam nascer de novo. Não apenas o jovem viciado em drogas precisa nascer de novo, mas o idoso, religioso, bonzinho, precisa também nascer de novo, porque se não nascer, ele está fora do reino. Não somente o traficante de drogas precisa nascer de novo, mas também o pai de família honesto, que cuida da sua família com todo respeito, cuidado, carinho, ele também precisa nascer de novo, porque ele está espiritualmente morto. Antes que Deus traga-o à vida, ele não tem condições sequer de ver o reino de Deus. Uma segunda advertência que esse texto nos faz é que nós não podemos cair na armadilha de perceber os sinais do reino e só por isso supor que já estamos dentro do reino. Esse é o erro de Nicodemos. Ele viu os sinais do reino e ele achou que aquilo era tudo. Ver os sinais do reino, se alegrar com os sinais do reino e achar que isso por si só é tudo, que admirar Jesus é tudo, que ter um bom conceito acerca de Jesus é tudo. E esse texto nos diz que isso não é nada, que isso não nos leva a lugar nenhum. Portanto, da mesma forma nós não podemos nos contentar em apenas fazer parte da igreja e desenvolver aqui uma grande admiração por Jesus. Não se conforme também com o prazer de participar desse momento de adoração. Não se conforme com o consolo e com a sabedoria que você vai recebendo à medida que você vai ouvindo a pregação da palavra. Tampouco não se confie com as respostas recebidas pelas orações feitas, porque tudo isso
por melhor que seja, são apenas os sinais históricos do reino, mas nada disso garante-nos desfrutar do reino em si mesmo. Para desfrutar do reino de Deus, é necessário nascer de novo. Todas essas coisas que nós desfrutamos aqui são apenas as sombras do reino. O reino mesmo só pode ser desfrutado por aqueles que tiveram uma experiência genuína de novo nascimento, por aqueles que foram por Deus regenerados. E essa é a maior necessidade de Nicodemos, essa é a nossa maior necessidade, e eu diria também que essa é a maior necessidade da igreja evangélica brasileira. Quando você vê toda a nossa decadência, quando você vê toda a nossa frieza e todos os escândalos que partem do nosso meio, qual seria a causa disso, senão o fato de que nós temos as nossas igrejas abarrotadas de adeptos, mas com poucas pessoas que verdadeiramente tiveram a experiência do novo nascimento. Se as nossas igrejas fossem compostas em sua maioria por pessoas verdadeiramente nascidas de novo, o quadro seria outro, completamente diferente. Nós estaríamos produzindo um impacto positivo na sociedade, em vez desse impacto escandaloso que nós temos trazido até aqui. Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto também nos ensina que o novo nascimento é um ato soberano de Deus. Afinal de contas, o que é realmente o novo nascimento? O que significa nascer de novo? Diante da dificuldade que Nicodemos expressou quando Jesus disse que ele precisava nascer de novo, Jesus refaz essa afirmação agora com palavras diferentes. Ele diz, versículo 5, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E eu não sei se para você ajuda, quer dizer, eu não sei se para Nicodemos ajudou, mas para o leitor contemporâneo, essa segunda frase de Jesus parece complicar mais ainda. E é justamente por isso que tem havido diversas interpretações para isso aqui, e tem havido diversas controvérsias quanto ao que significa realmente nascer da água e do Espírito. Algumas pessoas têm defendido a ideia de que nascer da água seria aquele nascimento natural, nascimento físico, biológico. E essa água faria então referência ao líquido amniótico. Algumas pessoas têm dito que nascer da água faz referência ao batismo nas águas, que você experimenta. Nascer do Espírito já fica mais óbvio, é uma experiência espiritual. Mas a dúvida tem se concentrado em torno do que significaria então nascer da água. E eu acredito que a melhor interpretação seja aquela que entende a expressão nascer da água e do Espírito como um só elemento, e sendo ela sinônimo de novo nascimento. Muito provavelmente, para o seu ouvinte original, essa expressão nascer da água e do Espírito fez todo o sentido. Porque ele era judeu, ele era fariseu e ele era profundo conhecedor da palavra de Deus, e essa expressão, nascer da água e do Espírito, faz referência a uma conhecida profecia veterotestamentária, a profecia de Ezequiel, que no capítulo 36 diz: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Esse era um texto extremamente conhecido por todos, inclusive por ele. E esse texto faz referência à água purificadora e ao Espírito regenerador. E é nesse sentido que nascer da água significa, em primeiro lugar, que nossos pecados serão perdoados, que nós seremos purificados de todas as nossas iniquidades e de todos os ídolos que povoam a nossa mente. Nascer de novo significa, nesse caso, zerar o nosso débito com Deus. Mas não para por aí. Porque embora o perdão de Deus seja algo maravilhoso,
dada a nossa situação, Ele não é tudo o que nós precisamos. Porque se Deus apenas nos perdoasse num ponto específico da nossa vida, nós teríamos o nosso débito zerado até ali. Mas por causa da nossa natureza pecaminosa, logo estaríamos devedores novamente. E é justamente por causa disso que nós precisamos nascer não apenas da água, nós precisamos não apenas ser purificados de toda a nossa impureza, mas nós também precisamos nascer do Espírito, porque nascer do Espírito envolve a capacidade que o Espírito nos dá para viver uma vida que seja realmente nova, para viver, como diz a palavra, em novidade de vida. Nascer do Espírito é ser por Ele habilitado a vencer essa hesitação e essa resistência que nós diariamente exercemos contra Deus. E assim, com um coração trabalhado pela palavra, sermos capacitados por Deus a viver uma vida de obediência à palavra e uma vida sensível à direção do seu Espírito. Por causa disso, meus irmãos, nascer da água e do Espírito é a nossa maior necessidade. Nós precisamos de perdão e, mais do que isso, nós precisamos de transformação. E a experiência genuína do novo nascimento garante-nos tanto uma quanto outra coisa. E aqui eu peço que você observe também essa metáfora que Jesus usa nesse diálogo com ele. Para explicar a necessidade dele, Jesus fala sobre o novo nascimento. Nascimento aqui é uma metáfora utilizada por ele, e ela faz referência ao fato de quão radical era essa transformação que Nicodemos precisava experimentar. Jesus não está aqui dizendo a ele que ele precisava de alguns ajustes na vida dele. Jesus não está aqui dizendo que ele precisava ser lapidado num ou outro detalhe da personalidade dele. Jesus não está dizendo que ele precisava ser de alguma forma moldado ou de alguma forma lapidado, formatado por algum sistema religioso. Jesus não está dizendo a Nicodemos que ele precisaria apenas se tornar uma pessoa melhor. Jesus está aqui dizendo que ele precisa nascer de novo. Ele precisa ser feito por Deus uma pessoa completamente nova. Nada do que ele era, nada do que ele tinha conseguido ser, servia. Ele precisava de algo completamente novo. Então, novo nascimento, entenda isso, não significa tornar-se uma pessoa melhor. Novo nascimento significa ser uma nova pessoa. E nesse sentido, novo nascimento é e só pode ser uma operação sobrenatural. Porque para se tornar uma pessoa melhor com algum esforço pessoal, a gente pode até conseguir. Mas para ser uma pessoa completamente nova, para ter um coração novo, com uma disposição nova, aí só Deus pode realmente trabalhar em nossas vidas. O novo nascimento é uma operação sobrenatural, é uma intervenção extraordinária de Deus na vida de um homem. E nós temos aqui esse homem Nicodemos contemplando e admirado com os milagres que Jesus havia feito, mas Jesus está dizendo que ele mesmo precisava ser alvo desse milagre regenerador de Deus. A metáfora do nascimento ainda requer de nós um outro entendimento. Precisamos entender que a regeneração ela não é apenas sobrenatural, mas ela é também soberana. É algo que a gente não faz nenhum esforço. Porque qual o esforço que você fez para nascer biologicamente? Qual a contribuição que você deu para que você nascesse da sua mãe? Você não fez por merecer nascer. Você não se esforçou para isso. O seu nascimento depende de causas completamente alheias a você. Da mesma forma, o nascimento espiritual não depende de nós. Não depende dos nossos méritos e não depende dos nossos esforços. Ele depende única e exclusivamente da graça, do poder e da vontade soberana de Deus. E isso João já tinha deixado claro no seu evangelho.
Nós estamos lendo o relato no capítulo 3, mas no capítulo 1, falando sobre Jesus Cristo, João já tinha dito que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Portanto, meus irmãos, o novo nascimento é uma operação sobrenatural e soberana de Deus. E sendo assim, nós somos totalmente dependentes de Deus, porque se Ele não intervir em nossa vida de forma soberana, de forma sobrenatural, nós estaremos eternamente perdidos e eternamente fora do seu reino eterno. Deixando a metáfora do nascimento, em seu diálogo com Nicodemos, Jesus emprega uma segunda metáfora. Não sei se você percebeu isso na leitura, mas aí no versículo 8, ele sai do nascimento e ele emprega agora a metáfora do vento. Ele diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que é que o vento tem a ver então com o novo nascimento? Nós podemos entender que, assim como o vento, ele é invisível e ele é, de certa forma, misterioso, mas ao mesmo tempo seus efeitos são notadamente perceptíveis. Você ouve o barulho que ele faz, você vê as folhas que ele leva e muitas vezes você vê os estragos que uma ventania causa. Embora seja invisível, embora seja de certa forma misterioso. Você não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Mas ele é altamente perceptível. Da mesma forma, o novo nascimento é uma experiência interior, uma experiência invisível e uma experiência misteriosa. Mas não obstante, os seus efeitos precisam ser amplamente notados pela vida daquelas pessoas que cerca alguém que foi regenerado. Aqueles que foram nascidos de novo precisam trazer consigo as marcas e a evidência dessa intervenção de Deus em sua vida. A experiência genuína do novo nascimento sempre trará consigo as suas marcas. É impossível que uma pessoa tenha nascido de novo e ainda continue a viver da mesma forma que antes. Como é que você recebeu um novo coração e você ainda vive da forma como vivia com o seu coração anterior, com o seu coração endurecido? Como é que você foi vivificado pelo Espírito de Deus e você ainda pratica as mesmas coisas e vive da mesma forma que você vivia quando você estava morto em suas transgressões e delitos? Há aqui uma contradição muito grande. O novo nascimento, ele é invisível, ele é uma experiência interior, mas ele traz consigo as suas marcas externas, as suas marcas visíveis, as suas marcas perceptíveis. Então, considerando esses esclarecimentos acerca da natureza do novo nascimento, eu quero aqui destacar duas aplicações. A primeira delas é que, se você entendeu esses ensinamentos, nunca mais confunda religiosidade com regeneração. A religião, seja ela qual for, pode trazer, e geralmente traz, muitos aspectos positivos, mas de nenhuma maneira esses aspectos podem ser comparados com os efeitos da verdadeira regeneração na vida de uma pessoa. Afinal de contas, a religião é uma expressão natural da nossa humanidade. O novo nascimento, por sua vez, é uma operação extraordinária da parte de Deus. A religião pode fazer de você um religioso, mas só o novo nascimento é que pode fazer de você um discípulo de Cristo. A religião pode realmente fazer de você uma pessoa melhor, mas só o novo nascimento é que pode fazer de você uma nova pessoa, nascida de Deus. A religião pode lhe ensinar muitos bons princípios éticos e morais, mas só o novo nascimento é que é capaz de implantar em você um novo coração,
sensível à direção do Espírito e obediente à palavra. A religião pode sim lhe proporcionar forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia, mas é o novo nascimento que instala em seu coração a verdadeira esperança da glória. Portanto, meus irmãos, nunca mais confunda religiosidade com novo nascimento. Além disso, se você se considera um discípulo de Cristo, é altamente recomendável que você examine a si mesmo periodicamente e busque em sua vida as evidências desse novo nascimento. E eu sei que isso pode, né, parecer estranho, porque no nosso meio evangélico, algo que é extremamente valorizado é a certeza da salvação. E é claro que ela tem sim a sua importância, mas por outro lado, a Bíblia nos ensina que nós devemos examinar a nós mesmos. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé e provem-se a si mesmos. E o objetivo disso não é dar-nos medo, não é dar-nos insegurança quanto ao nosso destino eterno. Pelo contrário, o objetivo desse autoexame é que, se você é realmente uma pessoa nascida de novo, você vai ver as evidências desse novo nascimento e você vai se alegrar em Deus, que operou em você tão grandiosa salvação. E por outro lado, se você examina a si mesmo e você não vê as evidências, não vê a marca desse novo nascimento, você vai ter a oportunidade de encarar a sua real situação e de recorrer a Deus, pedindo a Ele a sua graça e a sua misericórdia. E aí você pode estar se perguntando quais seriam então as marcas de uma pessoa nascida de novo. Bem, o próprio evangelista João, mais na frente, quando ele escreve a sua primeira carta, ele nos dá diversas evidências de uma pessoa nascida de Deus. Ele diz que o que é nascido de Deus crê que Jesus é o Cristo. Ou seja, o que é nascido de Deus não tem apenas um bom conceito acerca de Cristo, mas ele crê que ele é o Cristo, que ele é o Messias de Deus, que ele é o Salvador. João também nos diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. João diz que aquele que é nascido de Deus ama os seus irmãos. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E por fim, ele diz que aquele que é nascido de Deus, ele é guardado por Cristo e o maligno, Satanás, não lhe toca. Portanto, a gente precisa periodicamente parar e, em espírito de oração, na presença de Deus, examinarmos a nós mesmos e buscarmos ver em que medida essas marcas caracterizam a nossa vida. O autor e pastor também, Mike McKinley, escreveu um livro interessantíssimo. O livro é Você é Realmente um Cristão? E nesse livro ele compara a igreja com uma pista de corrida. E ele diz que nessa pista de corrida, você entra dentro dela e você vê muita gente aparentemente preparado para correr. Você olha e essas pessoas estão usando os melhores tênis de corrida, estão utilizando as roupas esportivas mais adequadas à corrida. Essas pessoas parecem bastante empolgadas com isso, elas falam sobre corrida o tempo todo e eventualmente elas até discutem sobre isso. As pessoas dão aula de corrida, dão palestras sobre corrida. As pessoas recebem calorosamente e com muita festa os novos atletas que entram na pista de corrida. Eles se abraçam, eles riem, eles se confraternizam na experiência da recompensa que vão um dia receber. Mas o mais interessante de tudo é que eles não estão correndo. Apesar de toda a aparência, eles estão na pista, mas eles não estão correndo. A maioria deles está parado junto à largada. Outros estão correndo em círculo e outros ainda estão correndo na direção errada. E ele diz que a igreja é exatamente assim. Uma pista de corrida onde poucos estão correndo. E é por causa disso que nós precisamos examinar a nós mesmos, para ver se, apesar de toda a aparência de preparação para a corrida, se nós estamos correndo de fato a carreira que nos foi proposta. Por isso, meu irmão, não se engane.
Examine a si mesmo e busque as evidências do novo nascimento, para não incorrer no mesmo erro do nosso personagem Nicodemos, que tinha grande admiração por Jesus, que se impressionava pelos sinais do reino que ele podia perceber, mas que ao mesmo tempo estava terrivelmente fora desse reino. Inclusive ainda estava até morto espiritualmente. O último ponto da nossa mensagem é que esse texto nos ensina que o novo nascimento nos faz olhar para o Salvador. Caminhando para o final da conversa e surpreendido pela necessidade desse novo nascimento, Nicodemos pergunta a Jesus no versículo 9, como pode ser isso? O que ele quer saber é, como é possível então receber o novo nascimento e adentrar no reino de Deus? E Jesus, concluindo a conversa, relembra para ele uma história que ele provavelmente já conhecia desde a sua infância. É essa que a gente lê aí nos versículos 14 e 15. A história da serpente de bronze. Jesus diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Eu não sei se essa história é familiar para você, que está lendo essa história hoje, mas para Nicodemos, fariseu, judeu, essa história lhe era completamente familiar. Essa história está inclusive registrada no capítulo 21 do livro de Números, e ela conta de quando Israel estava, após o êxodo, na sua jornada no deserto. E por muitas vezes eles se rebelaram e eles pecaram contra Deus. Nesta ocasião, eles murmuraram contra Deus, e eles murmuraram contra o líder que Deus havia levantado, Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. E por causa disso, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos deles morreram. Aqueles que sobreviveram foram a Moisés, arrependidos, e pediram para que Moisés intercedesse a Deus em favor deles. Moisés intercedeu, e Deus o orientou para que ele fizesse uma serpente de bronze, para que ele fixasse essa serpente num poste e erguesse-a bem alto no meio do acampamento, para que aquelas pessoas que fossem mordidas, olhassem para aquela serpente e fossem salvas, curadas. E o que Jesus está dizendo é que há um paralelo entre essa serpente que foi levantada no deserto para salvar a vida daquelas pessoas que estavam sendo mordidas pelas cobras, e há um paralelo entre isso e o Cristo que foi levantado na cruz para a salvação dos pecadores. Obviamente que nem tudo nessas duas histórias se encaixam perfeitamente, mas as semelhanças são impressionantes. Em ambos os casos, a morte dos homens se dá como punição pelos seus próprios pecados. Em ambos os casos, é o próprio Deus que, de forma graciosa e soberana, proveu uma solução. Em ambos os casos, tanto no deserto quanto no Calvário, a solução consiste em algo ou alguém que é levantado em vista do público. No caso dos hebreus, é a serpente de bronze que foi levantada num poste. No nosso caso, é o Senhor Jesus, o Salvador, que foi levantado e exposto numa cruz. Em ambos os casos também, eram salvos todos aqueles que olhavam com fé para aquilo que havia sido levantado. Em Números 21, eles tinham diante de si a possibilidade, uma vez mordido pelas cobras, de tentarem dar um jeito por si mesmo. Por exemplo, eles poderiam buscar algum remédio caseiro, poderiam procurar o serviço médico local, poderiam fazer um torniquete, poderiam tentar resolver a situação por si mesmo, nesse pouco tempo que lhes restava de vida, uma vez que eles haviam sido mordidos pelas cobras. Ou eles poderiam reunir as suas últimas forças e dirigir-se à serpente de bronze e olhar para ela, crendo naquilo que Deus havia dito, que aquele que olhasse para ela seria realmente salvo. No nosso caso, nós, pecadores condenados, temos diante de nós a alternativa de tentarmos resolver a nossa própria condenação através dos nossos méritos,
ou através dos nossos esforços tentar conquistar o favor de Deus de alguma forma, o que a Bíblia diz que não vai dar certo. Ou temos diante de nós também a opção de olharmos com fé, não para uma serpente de bronze, mas para o Cordeiro de Deus que foi pendurado no madeiro e que foi exposto no Calvário em nosso benefício, na certeza de, assim como Deus prometeu, que aqueles que olharem para Ele com fé serão salvos, baseado nos méritos dEle, baseado no sacrifício salvador dEle, e assim nós nasceremos de novo, e como aquelas pessoas no deserto, nós escaparemos. Da mesma forma, nós, ao nos darmos conta que estamos mortos em nossos delitos e pecados, precisamos olhar sempre para Cristo. A religião, ela nos leva a olhar para nós mesmos e ela nos leva a sermos confiantes em nossa própria capacidade de fazermos pontos com Deus, de adquirirmos crédito junto a Deus, e que isso vai contar um dia quando nós estivermos diante dele. O novo nascimento não, ele nos ajuda primeiro a olhar para nós mesmos e a reconhecermos que nós não temos mérito nenhum e que tudo o que nós conseguimos é exercer oposição contra Deus e nos rebelarmos contra a sua lei. E mais do que isso, o novo nascimento nos leva a olhar em fé para Cristo e confiar nele, nos méritos dele, no esforço dele, na promessa dele. A religião, ela nos faz olhar para nós mesmos, uma vez que ela se baseia na culpa e na necessidade do esforço pessoal. Por sua vez, o novo nascimento, ele nos leva a olhar para Cristo e entender que nele, em Cristo, há perdão para os nossos pecados, há cura para as nossas culpas e há poder para viver uma vida completamente transformada. Por fim, meus irmãos, o discipulado, ele não começa em outro ponto a não ser no novo nascimento. Sem que uma pessoa tenha experimentado o nascimento, tudo que ele pode desfrutar é de religiosidade, ou de, quem sabe, na melhor das hipóteses, aqui e ali, se admirar com algum sinal do reino. Mas o reino mesmo, a vida com Deus, o coração transformado, a genuína experiência do novo nascimento, só experimentam aquelas pessoas que olham para Cristo e confiam nele como seu Salvador. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter uma vida autêntica na presença de Deus e que Ele faça de nós verdadeiros súditos do seu reino para a sua glória. No nome de Jesus, amém. Ó Pai, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pela tua promessa, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque em ti, ó Deus, nós temos toda a certeza de que, apesar de sermos quem somos, o Senhor Deus vai nos transformar, o Senhor vai nos resgatar, o Senhor vai levar-nos à sua presença, onde nós estaremos completamente livres de todos os efeitos da queda para todo o sempre. Nós te agradecemos, ó Pai, pela promessa e pela possibilidade da experiência do novo nascimento, da nova vida. Que o Senhor possa nos abençoar, que aquelas pessoas que já experimentaram o novo nascimento, essa operação extraordinária da tua parte, que nessa manhã elas possam se alegrar e que elas possam tributar a ti todo louvor, toda a glória e toda a exaltação, e que elas sejam gratas ao Senhor. E aqueles, ó Deus, que ainda não experimentaram, aqueles que ainda não foram regenerados, que nessa manhã o Senhor possa vencer a hesitação e a oposição que eles exercem diariamente contra ti, e que o Senhor possa conquistá-los, ó Pai, que o Senhor possa atraí-los a ti nessa manhã, e que eles sejam encontrados em ti, que eles sejam achados em Cristo, e que eles possam entrar e desfrutar do teu reino, ó Pai, não como meros espectadores, não como observadores, mas como herdeiros do reino, como súditos do teu reino. Ó Deus, nessa manhã manifesta o teu poder e faz a tua vontade. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.